periferia das emoções. Avivamento, irmãos, é a verdadeira restauração das faculdades do espírito do homem. Sabe o que é a sua intuição? É na sua intuição que você ouve, percebe, sente a voz de Deus. Você está dizendo para mim, eu não conheço a minha intuição, mas eu vou te provar que ela funciona em você e você não está sabendo. Vou te provar. Alguém aqui já sentiu claramente uma direção, uma voz que te direcionou a alguma coisa, você ainda disse, Deus falou comigo. Alguém que já teve isso? Também vocês conhecem a intuição? Isso é intuição. Isso é intuição. A intuição é a voz de Deus na nossa faculdade do Espírito. Quantas vezes você ia tomar uma direção e de repente você teve um sonho à noite, o sonho foi claro e você não tomou? Muitos de vocês já experimentaram isso. Sabe o que é isso, irmão? Deus falando na sua intuição. Sabe como chama a intuição no nosso espírito? A voz de Deus. Vocês têm. Vocês estão dizendo que não conhece, talvez você não conhece no sentido literário da palavra, mas vocês conhecem na experiência. Eu ouço muitos irmãos dizer assim, não, porque Deus falou comigo, e fala com naturalidade, como se Deus estivesse do outro lado da porta. Não, porque sabe, tal. E Deus falou comigo. Eu te digo, falou mesmo. Falou mesmo, irmão. Quando você muitas vezes diz assim, por isso e por isso, porque Deus falou comigo. Falou mesmo. Ele fala porque você é uma filha. Você é filho. É lá na intuição que vai a voz de Deus. Então nunca mais diga que você não conhece a sua intuição. Ela está aí, ativa dentro de você. O que você precisa é discernir mais, entender mais o que significa. Eu te pergunto, quantas vezes você ia tomar uma decisão, ia fazer algo e você teve um discernimento para não fazer? Muitas Intuição. vezes. Ou não? Quantos aqui já passaram por isso? Todo mundo. Todo mundo. E por quê? Porque você é filho, você nasceu de novo. Veja bem, vou colocar uma base textual. Efésios 2 diz assim, a partir do versículo 1, e vos vivificou. Tem uma versão que diz assim, vos deu vida. Deu vida em que sentido? Porque nós estávamos mortos. Mortos. Mortos em que sentido? Mortos no nosso espírito. Então o homem Adão, ele funcionava perfeitamente com as suas faculdades. Espírito e alma. Adão, antes de cair, a sua intuição governava a sua vontade. A consciência governava a mente. A comunhão governava as emoções. Quando Adão caiu, foi essa parte que morreu dentro dele. A palavra morreu é muito forte. Significa que essa parte ficou inativa. Ok? Então, quando Adão desobedece, não cumpre a ordem de Deus, eu digo que ele corta. Eu posso dizer que ele mata. Como ele disse, é muito forte. Ele falou, fica inativa. Por isso que fala que nosso espírito estava mortos em delitos e pecados. O que importa é que se eu não tenho Espírito Santo, se eu não tenho Deus alimentando a minha intuição, a minha consciência e a minha mente, as minhas emoções, meus sentimentos, eu estou à mercê do eu. E o mundo anda à mercê de si próprio, do eu, do que o mundo acha que é o melhor. As pessoas andam achando e muitas vezes dizem que é Deus que está lhes guiando. Eu não sou um juiz, não tenho autoridade para julgar, mas que cada um tem a consciência do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Isso sim, eu posso dizer. É uma relação de cada um de nós com o Espírito Santo.
Quando você é salvo, quando você nasce de novo, o que nasceu em você? Espírito. Significa que agora a sua intuição, a sua consciência e a sua vontade, elas estão agora liberadas. Elas estão agora vivas, renovadas. Agora cabe a nós fazer o quê? Alimentar a vida do espírito e não a vida da alma. Olhe dois pontos importantes. Alimentar a vida do espírito é entender que a vontade não é sua. O Pai Nosso fala, seja feita a vontade de Deus. O Pai Nosso fala, não deixeis cair em tentação, que é o mundo. É a gente ter vontade. Eu quero isso, não quero aquilo. A hipocrisia, o politicamente correto. Então o vizinho pede alguma coisa e a gente fala, se eu negar, o vizinho vai ficar bravo. Isso é politicamente correto. Não negue e faça uma coisa que lhe traz mais prejuízo. E continue inconsciente, porque teu coração é petrificado. Ele não tem mais discernimento do que é certo e errado à luz de Deus. Porque não foi guiado pelo Espírito Santo. Foi guiado pelo politicamente correto. Vou colocar dois textos. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfazeis o desejo da vossa carne, que é a alma. Outro texto. Não vos embriagueis com vinho, alma, mas enchei-vos do Espírito. Aonde o Espírito Santo habita no nosso interior? Quando você diz assim, o Espírito Santo habita em mim, onde ele habita? O Espírito. Ele habita na sua intuição, na sua consciência, na sua comunhão. A intuição é a voz de Deus. É onde você percebe e discerne a voz de Deus. A consciência é a faculdade mais elevada do Espírito, porque ela te liga do natural ao espiritual. Ela te traz o julgamento do que é certo, do que é errado, do que não é bom. Então, a consciência, ela domina a mente. A mente tem... A mente... A consciência alimenta a mente. Você só sabe o que é certo e errado se o Espírito Santo estiver vivendo no seu coração, no seu interior, e você não for seduzido pelos prazeres do mundo, como politicamente certo, como a gente ser uma casca, a gente fala uma coisa, mas não é verdade, é só para agradar o outro. Aliás, a alma tem essas três faculdades, como e a comunhão do Espírito é onde nós entramos na oração, na adoração, elas funcionam juntas, essas três faculdades. Porém, quando você entra em comunhão, tanto você vai ouvir a voz de Deus, como você vai ter consciência de que é uma realidade espiritual. Isso domina suas emoções. Nós somos uma sociedade que estamos emocionalmente adoecendo rapidamente. Emoção, muita gente vê emoção, né, como coisas de Deus. Não, pode eventualmente a gente ter uma emoção, uma lágrima, mas as coisas de Deus são reveladas. Nós estamos numa vida, o mundo vive emoções, quer seja com vestimenta, quer seja com comportamento hipócrita, mentiroso, dissimulado. As pessoas mentem para os próprios filhos, mentem para o cônjuge, mente deslavadamente e não percebe mais. A mentira passou a fazer parte da convivência. Isso é coisa do mundo. Isso é o maligno atuando na nossa mente. Só tem um jeito. Transformação da mente a partir do novo nascimento, da vivificação do espírito. Essa é a única saída. Para você ter uma ideia, até o ano 2020,
21, o mundo será constituído de três